Olá, amigos da TV Novo Tempo, olá, amigos do NT Sul. O nosso convidado de agora, ele é publicitário por formação, diretor de cinema, mas ele gosta de ser credenciado como educador social. Isso em função do trabalho que ele desenvolve há cerca de 10 anos, ligado à síndrome de Down, ou mais especificamente a pessoas que tenham síndrome de Down, pessoas na fase adulta mais especificamente. Nós estamos falando sobre o Alex Duarte, ele que é o pai do programa Cromossomo 21. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Helena. Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre o nosso projeto e de que maneira é possível estimular e mostrar que a independência para as pessoas com deficiência intelectual é possível. Aí eu te pergunto como é que tu ingressou nesse trabalho, porque pelo que a gente já pesquisou a teu respeito, coisa assim, foi uma experiência diferenciada, né, que te induziu a esse caminho. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. Eu, há 10 anos atrás, eu trabalhava numa redação de jornal, assim, trabalhava nessa área que a gente está aqui agora, e eu fui incumbido de fazer uma matéria sobre a aprovação de uma jovem com síndrome de Down que tinha passado no vestibular para nutrição, que é a Adriele. E eu, quando fui para cumprir a pauta, eu fiz perguntas bem limitadas, porque eu achava que ela não ia dar conta do recado. O preconceito. Já foi que com a gente pré-conceito. Com preconceito. Aquilo que você não conhece e que você acaba julgando. E quando eu cheguei e fiquei de frente para a Adriele para a entrevista, ela me entrevistou. É mesmo? E a primeira pergunta que ela me fez, Ana, foi: Alex, você tem um melhor amigo? E eu respondi: tenho. Por quê? Porque eu não tenho, ela disse. Lá de vez em quando alguém me convida para tomar um sorvete, por obrigação. Às vezes para um aniversário para dizer que está me convidando para fazer a tal da inclusão. Mas amigos de verdade, assim como vocês falam que é viver normal, de ter as suas confidências, posar na sua casa, eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? Caraca, aquilo me derrubou. E essa pergunta determinou a minha história, porque hoje eu estou há 10 anos trabalhando nessa área, usando o audiovisual, a minha experiência em audiovisual também, para dar visibilidade para as pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down. E aí eu criei o projeto Cromossomo 21 através do filme, que quem protagonizou esse filme foi ela. Ela é a estrela, né, da minha vida, que me fez dar esse start para a área da inclusão social, me fez produzir o filme onde ela é protagonista. E através disso eu comecei a dar palestras pelo Brasil na causa e comecei a me especializar também na parte de síndrome de Down na fase adultas, pessoas adultas. Mas quando eu falo pessoas adultas, Lena, não é o fake, né? Que é aquela coisa assim, o meu filho tem autonomia e independência. Seu filho tem autonomia e independência, mas se ele tem autonomia e independência, ele sai sozinho, ele tem as suas próprias decisões, ele faz as suas próprias escolhas. Se você responde que não, será que realmente o seu filho é independente ou dependente? Tem que confiar nessa independência. Tem que confiar e estimular e acreditar que é possível. No momento que eu digo: peraí, meu filho, você não pode ir na padaria comprar um pão, você não pode sair sozinho. O que eu estou atestando para essa pessoa? Que ela é incapaz, que ela não consegue. Se eu posso e autorizo meu filho que não tem deficiência, que é uma pessoa típica, que ele pode, e para o outro que ele não pode, qual é a diferença entre os dois? Que um é capaz e o outro não é? Então eu preciso me fazer essas perguntas e começar a promover essa mudança para que a gente acredite e aposte nas pessoas com deficiência. Alex, semana passada eu estive na FAD aqui de Cachoeira do Sul, conversando com os Downs, com os alunos e com as professoras, inclusive com pais de alunos, e uma aluna me disse uma frase que a gente até destacou na reportagem, que ela disse assim, que gostaria de ser tratada igual todo mundo, igual o irmão dela, igual o pai trata o irmão dela, de igual para igual, sem diferença. E por que exatamente? Eles têm consciência disso, né? De que eles precisam e querem ser tratados de forma igual. Lena, o interessante é que essa consciência, esse despertar da consciência começou agora. Porque antigamente, as pessoas com síndrome de Down, elas eram reféns dos pensamentos, das crenças dos pais. Eles eram, na verdade, eu vou dizer assim, às vezes manipulados pelo achismo dos pais. Hoje eles estão despertando porque eles estão enxergando esse potencial e os pais estão vendo que eles podem. Então, quando eu sou pai, sou mãe, o que acontece? Eu tenho, né, o instinto materno-paterno de proteger, que é bom, que faz bem, porque você recebe empatia, você aprende a ter empatia, você recebe todo o amor, você entende que o mundo é perigoso. Mas quando eu ultrapasso para a questão de ser super protetor, aí é danoso. Aí ele faz mal, porque ele arranca as suas possibilidades de decidir a sua própria vida. Ali eu acabo, na verdade, transformando a vida dessa pessoa não num adulto. Ele estaciona numa fase da vida que é a infância. E todos nós, independente se temos um cromossomo a mais ou menos, queremos ter uma vida independente, ser feliz, ter suas próprias escolhas. Por que
que isso não acontece na maioria das pessoas que têm síndrome de Down? É de se questionar, né? É de se questionar. E essa pergunta é que eu lanço para todos os lugares que eu venho visitando e tramitando no Brasil, né, nas palestras que a gente dá, para que os pais se façam esse questionamento. Mas espera aí, no momento em que eu não acredito que meu filho é capaz, será que ele vai ser uma pessoa com independência? Para quem que eu passo a responsabilidade? Porque eu não vou viver o resto da vida. Alguém vai tomar conta dele? Espera aí, mas o irmão ele não tem o dever de tomar conta de alguém. Ele não nasceu com essa responsabilidade. E às vezes a gente vê o pai de uma pessoa com deficiência passando a responsabilidade para um filho que tem 5 ou 6 anos, que já está se preparando para isso. E não precisa, porque a maioria das pesquisas em educação no Brasil são para afirmar que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que os outros. E isso não é verdade. No momento em que eu conheci a Adriele, que eu comecei a conviver com ela há 10 anos atrás, tudo que essas pesquisas falavam sobre as pessoas com síndrome de Down, que eles não podiam, que eles eram incapazes, que eles tinham dificuldades de elaborar o pensamento deles, eu não conseguia enxergar isso na Adriele. Ela desconstruiu tudo isso. Desconstruiu. Mas eu tive que desconstruir o meu preconceito, né? Esse foi o primeiro passo meu. E como é que a gente desconstrói o preconceito? Quando a gente não olha para o fenótipo, que é a parte física. Porque quando você vê que alguém tem deficiência, você já pré-julga que ela é diferente do outro. Então eu tenho que me vigiar, né? E eu tenho que me oportunizar, não olhar para a deficiência, olhar as potencialidades além da deficiência. Esse é o nosso desafio. Bom, essas potencialidades tu procurou canalizar, mostrar através de 2 projetos. Primeiro o filme e depois um projeto de imersão, pode-se dizer assim, Isso. né? E colocar várias pessoas com síndrome de Down numa casa para elas mostrarem suas potencialidades. Eu quero que tu fale um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Quando eu percebi que os pais, sem intenção positiva nenhuma, né? Ninguém faz isso por mal. Mas quando eu vi que esse reduto superprotetor estavam minando a autonomia dessas pessoas, eu criei a Expedição 21, que é a primeira imersão para pessoas com deficiência intelectual da América Latina, onde eu levo jovens para dentro de uma casa, longe dos pais, e que eles fiquem, durante esses 4 dias, aprendendo a morar sozinhos. São 4 dias. 4 dias, isso. Então eles estão longe dos pais, e nessa imersão a gente simula, Helena, uma sociedade muito mais inclusiva. O que é uma sociedade inclusiva? Onde eu aposto, onde eu acredito, onde eu não desautorizo e eu não dou nenhum diagnóstico, ou então um rótulo para essa pessoa. Que ela aprende menos que o outro, que ela não consegue acender o fogão, que ela não consegue fazer matemática. Lá na expedição, eles decidem sozinhos. É cada um por si. Cada um por si. Depois a gente faz a formação das equipes. Eles têm o respaldo. Nós fizemos uma aposta em cada um deles. Em nenhum momento a gente está focando na deficiência. A deficiência não é falada, porque a deficiência a gente tem que dar acessibilidade. As pessoas, eu e você, pessoas típicas, nós temos que dar acessibilidade e trabalhar em cima dessa deficiência. Mas o principal da expedição e do meu trabalho hoje com a minha equipe é olhar a potencialidade dessa pessoa. A gente costuma ouvir falar, se ler, se ver falar, ou até mesmo os pais e os profissionais falam muito, ele não conseguiu andar ainda, ele tem dificuldade para falar. Se foca muito na falta, não se foca na farta. E qual é o nosso sistema hoje? Para a gente ser contratado por alguém, a gente não contrata alguém pelo o que lhe falta, mas pelo que ele é bom, né? Esse é o sistema que a gente vive. E a gente tem que começar a perceber isso. Uma pessoa com deficiência, a deficiência se torna um detalhe no momento em que eu enxergo o seu potencial, o seu talento. E é em cima desse talento que a gente trabalha, que a gente empodera e que a gente aposta que é possível. O pior preconceito que eu acredito, Lena, não é a falta de informação, mas é a informação errada. Esse é o maior preconceito que existe. Quando a gente informa errado, quando se fala às vezes portador da síndrome de Down, criança especial, pessoa especial, anjos, nomenclaturas que são erradas e que também desempoderam essas pessoas. Empoderamento é uma palavra que tu usa bastante, Bastante. Né? O que é esse empoderamento que eu falo? Empoderamento é uma palavra americana, que existe no dicionário americano, que significa poder, né? No Brasil, quem muito falou e defendeu sobre empoderamento foi Paulo Freire, um dos maiores pensadores, onde ele fala o quê? Todos nós temos os recursos internos dentro de nós. O que é recurso interno? Eu, Alex, para fazer um filme, produzir um filme que começou no interior do Rio Grande do Sul, eu precisava de dinheiro, que era recurso externo, dinheiro, equipe, um bom roteiro, atores, locações. Esses são recursos externos, mas para que eu pudesse desenvolver tudo isso, eu precisava dos meus recursos internos, que é a coragem, que é a ousadia,
que são as minhas habilidades, colocar isso para fora, ter atitude, ter ação. Então é isso que a gente trabalha dentro do projeto Cromossomo 21. O empoderar é você reconhecer o talento do outro, apostar que ele pode e dar as condições para que isso aconteça. A gente está num sistema de o quê? De mostrar o potencial deles, entendeu? A gente já passou daquela fase em dizer, ou então se lamentar, eu tive um filho com deficiência, eu tenho que passar pelo luto. É claro que existe, quando você recebe um filho com síndrome de Down, um pai que não espera um filho com deficiência, ele sofre aquele baque porque era algo que ele esperava. Mas no momento em que eu tenho um filho com deficiência, eu tenho que apostar nesse filho. Do luto eu tenho que passar para a luta. E a luta é o quê? É eu parar de me vitimizar, é eu apostar nesse filho, é eu vestir a camiseta, é eu estimular desde cedo, ir atrás de recursos para que ele se torne alguém independente. Porque dentro da ciência se comprova que o quê? Pessoas com síndrome de Down, elas chegam no QI 70, que é o QI de pessoas típicas como nós, né? Mas eles têm um atraso no cognitivo. O que é isso? A conexão das sinapses, que são responsáveis pela metacognição, que é o nosso aprender, né? Do cérebro do hemisfério direito, esquerdo, esquerdo. O que acontece? São mais lentas essas sinapses. Então, você tem que estimular mais do que uma pessoa sem a síndrome de Down. Mas eles conseguem chegar a esse nível. Já está comprovado que não existe graus na síndrome de Down. Um é mais que o outro. O que existe é que cada um tem a sua condição genética e a gente tem que estimular esse indivíduo assim como eu e você. O Alex é bom numa coisa, a Lena é boa em outra, né? E às vezes a gente não se faz essas comparações, não percebe isso, faz essas comparações com as pessoas com síndrome de Down porque eu estou vendo o quê? A deficiência. Então qualquer coisa que for acontecer com esse jovem, com esse adulto, a culpa é do quê? É da síndrome de Down. Ele fez errado porque tem síndrome de Down. A gente não desloca o nosso olhar. A gente não percebe isso. Não é cultural se fazer essas perguntas, né? E aí se responsabiliza o quê? Um professor que diz que não está preparado para receber um aluno numa escola regular. Aí eu pergunto para esse professor, mas espera aí, será que o pai e a mãe estavam preparados para receber um filho com deficiência? Ninguém está preparado. Nós simplesmente enfrentamos. E inclusão social é isso. Inclusão social é você aprender a lidar com o diferente, trazer para a sua vida e ver o lado positivo, né? Eu vi essa semana também trabalhando lá dentro da FAD, uma professora mencionou que um dos grandes segredos para trabalhar lá na FAD, trabalhar com essas pessoas nessa condição especial, a palavra condição também eu ouvi, é uma condição, que síndrome de Down é uma condição, é que as pessoas, para conseguir fazer esse trabalho com efetividade, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro para saber como agir, como reagir, como conduzir as situações. Exatamente. Lena, a gente vive numa época de muita velocidade, né? A tecnologia nos engoliu, a gente vive às vezes no piloto automático, sem parar, manhã, tarde, noite, trabalhando, e a gente não para perceber o que é essencial na nossa vida. Pessoas que nasceram com síndrome de Down ou que têm qualquer outro comprometimento intelectual, que são um pouco mais lentas, às vezes as pessoas não têm tempo e resiliência para tratar com o que é mais lento, o que é mais devagar. E a gente precisa se preparar, porque talvez você só vai dar valor a isso o dia que você tiver um filho com deficiência. Ou quando você se tornar uma pessoa com deficiência, porque todos nós não temos controle sobre amanhã. Sim. Então a gente tem que se preparar e tem que ter essa empatia que você está falando, tem que ter empatia com o outro. O outro faz parte desse universo, ele também está compartilhando e partilhando do mesmo espaço, da mesma passagem, né? Não é olhar com pena, não é olhar com paixão, com compaixão. Não é normalizar também, é naturalizar as coisas. E naturalizar as coisas só depende quando você se permite. Eu me permiti a conhecer a Adriele. E quando eu comecei a conhecer a Adriele e trouxe ela para a minha vida, eu quebrei todos os meus preconceitos sobre a síndrome de Down. Eu me tornei uma pessoa muito mais sensata, despertei, acho que um senso de mais consciência e trouxe isso para a minha vida. Hoje eu uso o quê? O meu talento, o talento como diretor de cinema, como educador social, para impactar a vida das pessoas. E isso é muito bacana. Para quem nos assiste agora, seguramente muita mãe, muito pai que está ali assistindo a gente neste momento, que tem um filho, né? Às vezes estou com um bebezinho ali com síndrome de Down, ou que conheçam alguém com a síndrome de Down, alguma pessoa que tem algum tipo de limitação. O que tu diria para essa pessoa? Ali. Eu digo que você é o que você acredita. No momento em que você receber alguém com deficiência na sua família, acredite que é possível. Dê todas as oportunidades para que ela exerça a sua cidadania e se torne quem ela quiser ser. E quando eu falo se tornar quem você quiser ser, é você não decidir por ela. É que ela tenha
uma autonomia, uma independência para fazer suas próprias escolhas. Porque no final, todo mundo quer o quê? Ser feliz e ser independente, né? A pergunta que é do filme Cromossomo 21, que a gente coloca no cartaz de divulgação é: o que você faria se você fosse impedido de amar? O que você faria? Obrigada, Alex, mais uma vez por Obrigado, tua presença, por tua visita, por esse brilho no olhar assim que transmite para a gente toda essa emoção, essa coisa boa, e eu espero que o telespectador tenha sentido e captado tudo isso como uma coisa positiva para a vida, né? Para que a gente mude de atitude, de comportamento, enfim, para que a gente encare essas pessoas em condição diferente, mas tão iguais a gente, com tantas possibilidades e capacidades, de uma maneira diferente. E a gente fica feliz quando a gente vê uma televisão, uma jornalista aqui que fala de forma correta, né, que tem um respeito, e isso olha, isso é difícil encontrar, isso eu te falo. Então, todos os lugares que eu passo, é muito bacana quando a gente vê uma televisão, né, um espaço que cria um senso democrático e que leva a informação falando de forma correta. Então, para nós, isso aqui é uma grande forma de conscientizar as pessoas. Obrigada mais uma vez, tá? Foi um prazer realmente te conhecer. Foi nosso, obrigado. Tá bom? As informações estão aí, então. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa visita, desse nosso convidado. Para nós foi muito especial. Até a próxima.